Boa noite, turma. Projeto Amplie Sua Renda. Seguimos firmes e fortes aqui às 10 horas da noite de segunda a quinta, para falar um pouco sobre como é que a gente faz para conquistar um pouco mais de poder. Eu acho que parece um conceito distante, mas ele é um conceito muito próximo, né? Quem está no campo de batalha, quem está no mercado de trabalho, quem está tentando, sabe o tanto que isso é próximo, e aumentar a renda acaba sendo uma consequência disso, né? Então, o foco desse projeto ele é muito mais nesse sentido, que é mais profundo, é mais complexo de entender, mas tem resultados muito mais duradouros, né, do que falar diretamente da renda, né? Quando a gente fala diretamente da renda tem um aplicativo que, se você fizer isso, ele vai te pagar alguma coisa no teu tempo livre e tal. Isso aí é bem-vindo, mas não é isso que muda o jogo, tá? O que muda o jogo é uma coisa muito mais profunda, e essa é a minha intenção aqui ao longo dessas lives. Boa noite, turma. Já tem muita gente aqui. Mariana Salles, que honra. Vou até me ajeitar aqui. Que live importante. Já tem uma galera aí. Boa noite todo mundo. Neifson, vamos nessa. Veja que temos uma coisa inédita aqui nessas lives, né? Não sei se vocês perceberam. Boa noite, Ronaldo. Vamos que vamos. Esse horário, às 10 da noite, normalmente eu tô em casa, né? E aí, quando eu faço em casa, eu não estou usando gel. Então isso aqui que você está vendo é uma coisa raríssima, né? Esse cabelo bonito aqui sem gel, só à noite, só às 10 horas da noite. Veja, antes de começar e entrar na regra de hoje, tá? Que é uma regra que, meu irmão, ela faz muita diferença, tá? E você vai ver já qual que é. Deixa eu contar um pouco do que aconteceu comigo de ontem para hoje, né? Ontem eu trabalhei o dia todo, acordei super cedo, trabalhei o dia todo, treinei de manhã, né? E quando deu 6 horas da noite, mais ou menos, eu fui para uma palestra. Fui fazer uma palestra ontem, né? Essa palestra começou 7 e pouca, 7h30, eu fiz essa palestra. Depois da palestra, eu fiquei lá ainda, sei lá, uns 30 minutos, conversando, 1 hora, não sei quanto tempo que eu fiquei, conversando com as pessoas que estavam lá para conversar comigo, etc. Quando acabou, eu peguei um 99 lá e vim para casa. Eu cheguei em casa, era 9h20, 9h30, alguma coisa assim. Comi bem rápido e depois entramos, já tem uma galera na sala aí. Boa noite todo mundo que tá chegando, boa noite. Depois que eu acabei de jantar, nós começamos às 22 horas a live de ontem, que por sinal, não sei se alguém que está aqui na sala agora estava na live de ontem, foi uma live massa, né? E aí, deve estar colheira, né? Por quê? Porque a gente fez a live, foi uma live extremamente enérgica, então não consegui fazer a live e dormir, pelo contrário, eu ainda fui fazer alguma coisa de trabalho. E ontem também eu fui convidado a fazer o Bom Dia Pernambuco hoje de manhã, que vai ao ar 6 horas da manhã. Os caras me pegaram aqui em casa 5 horas da manhã, de tal maneira que eu acordei às 4 horas da manhã. Então eu dormi umas 3 horas de ontem para hoje, acordei, fui fazer a entrevista lá na Globo, voltei para casa, tomei café da manhã, fui pro escritório, passei o dia todo lá no pau. Depois, como eu não treinei de manhã, eu fui treinar às 7h30 da noite, acabei às 8h30, vim para casa, cheguei aqui, eu nem jantei ainda, eu vou jantar depois da nossa live. O fato é que, umas 9 horas depois que eu tomei banho, eu olhei assim, fiz, porra, hoje eu tô cansado. Hoje vai ser foda. Essa live agora, 22 horas, vai ser pancada. Porque tudo que eu queria era comer alguma coisa, deitar e dormir muito, né? E aí, a história do diálogo interno, né? Eu meio que tava me convencendo que eu tava cansado, e de fato, eu estava, como a Bela bem colocou aqui, eu tava tô com olheira aqui. E aí eu disse, porra, a live de hoje vai ser mais devagar. Mas tudo bem, né? São 48, então é compreensível. Até que, né? Isso que eu vou falar agora, inclusive, eu já escrevi numa carta do fundador, tá? Para quem é assinante da carta do fundador, talvez você tenha lido algo sobre isso. E isso que eu vou falar agora acontece comigo quase que toda semana. Quase que todas as semanas. O que é que eu fiz? Eu olhei para mim no espelho, olhei para mim e eu falei em voz alta, não foi um diálogo interno. Eu falei pra mim no espelho do banheiro, disse assim, que porra é essa? Meu irmão, vamos fazer a live 22 horas, é um tiro de 10, 15, 20 minutos no máximo, e vai ser massa, e vai valer a pena pra todo mundo que tá lá, inclusive você. Resultado lá na frente, né? E todos nós concordamos que o grande resultado ele é construído em muito tempo, não é de um dia pro outro.
O resultado lá na frente é colhido um pouquinho a cada dia, né? Todo mundo sabe isso, difícil é colocar isso em prática. Então, eu disse, meu, acabou com essa porra aqui. Tô cansado, tudo bem, mas não são 15 minutos que vão me matar. Respira e a gente tá aqui agora. E vai ser um tesão essa live. Depois dela, aí sim, eu vou jantar e eu vou descansar e ótimo, e amanhã tô novo de novo. Então esse diálogo, tá? E eu só tô falando isso porque foi algo que aconteceu exatamente agora, há pouquíssimo tempo. Esse diálogo ele é extremamente importante, né? O diálogo interno. Porque é confortante eu desistir, eu não ir fazer, etc, eu descansar, mas às vezes não dá, né? Então essa habilidade de olhar pra você mesmo e falar, que porra é essa? Bora? Né? Eu julgo que isso, pelo menos pra mim, isso é super importante. Então fica aqui uma reflexão sobre a importância do diálogo interno, tá bom? Com isso dito, vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Já já eu vou escrever aqui qual a regra de hoje. E antes, eu vou contar um pedacinho de uma história, tá? Tem um programa na Empreender Dinheiro chamado Programa Oratória Persuasiva, que é um curso nosso que eu trato de oratória, de persuasão e agora de vendas também. Daqui a 2 semanas a gente vai abrir inscrições para esse treinamento, né? E como prometido, fica tranquilo que não vai ter venda nenhuma aqui. Mas você vai entender o porquê que eu tô contando essa história. Na segunda-feira que vem, a gente abre as aulas gratuitas e na segunda-feira subsequente a gente abre as inscrições para o treinamento completo. Eu sei, olha só que coisa, talvez até polêmica, eu sei que tem muitas pessoas que estão ao meu redor, tem pessoas que de certa forma são próximas a mim, que no íntimo elas querem que o curso seja um fracasso. No íntimo, elas querem que o volume de vendas não seja muito bom. E isso, veja, isso não é complexo meu. Não tem nada a ver com isso, tá? Essa sensação que pra mim é muito forte, por isso que eu digo eu sei, né? Essa impressão muito clara que eu tenho, ela nasce a partir da observação. Então eu tenho, né, essa percepção. E isso incomoda muito, né? Você imaginar que a pessoa que está próxima de você não está torcendo pelo teu sucesso, isso incomoda um pouco. E é o seguinte, quando a gente fala de poder, né, que é a pauta dessas regras, a gente tem que tentar, né, conduzir os nossos movimentos de acordo com o efeito que a gente causa no próximo no longo prazo. Porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, eu deveria aprender a julgar o meu efeito conforme a reação do próximo, sendo que é muito difícil fazer isso na prática. Por quê? Porque na prática, eu às vezes não consigo manter a racionalidade. E por que é que eu não consigo manter a racionalidade? Porque às vezes o próximo, o terceiro, o meu colega de trabalho, o meu amigo, ele testa a minha inteligência emocional, ele me questiona, ele não concorda comigo, ele tenta entrar em conflito comigo, e aí é muito tentador entrar em conflito de volta. Então, a minha reação natural normalmente quando isso acontece, quando tem algum tipo de conflito com as pessoas que estão no meu entorno, sobretudo quando eu tenho a percepção que eu estou certo, e nós somos, por natureza, egoístas. O cérebro da gente é feito para sobreviver e reproduzir. Então nosso cérebro é egoísta, então por um instinto de natureza, e nós somos natureza, a gente sempre tende a achar que nós estamos certos. Então quando alguém rebate o meu ponto de vista, eu, senhor de mim, acredito que eu estou certo, a minha reação natural normalmente é rebater, é atacar, é entrar no conflito. Sendo que isto pouco ajuda, sobretudo quando a gente fala da perspectiva de construção de poder. Então como é que é isso? Deixa eu colocar aqui, deixa eu escrever aqui a regra de hoje, tá? Deixa eu pegar ela aqui. Saca isso aqui. Opa, atitudes. Regra postada. Comentário pinado. Vejam. E agora que vai ficar bom, tá? Quando alguém me confronta, quando alguém tenta entrar em conflito comigo, basicamente tem 2 coisas para fazer, né? Aceitar esse conflito e rebater, e a outra é me afastar, né? De certa forma até me esquivar. O que é que a gente prefere fazer? Bem, já falei um pouco sobre isso, eu tenho uma tendência natural de rebater. Sendo que
quando eu aceito o confronto, isso tende a ser pouco eficiente. E aqui eu retirei um trecho do livro que diz o seguinte: qualquer triunfo momentâneo, presta bem atenção nessa parte aqui, qualquer triunfo momentâneo que tenha alcançado, que você tenha alcançado discutindo, é na verdade uma vitória de pirro. O que é uma vitória de pirro? O ressentimento e a má vontade que você desperta são mais fortes e são mais permanentes do que qualquer mudança momentânea de opinião. Foda, né? É muito mais eficaz fazer os outros concordarem com você por suas atitudes sem dizer uma palavra sequer. Demonstre e não explique. Então, essa percepção de que... Porque tudo que a gente quer quando a gente entra num conflito é que a pessoa concorde com a gente, né? E o que a percepção de construção de poder diz é que isso pouco importa. Porque a má vontade que você planta na pessoa, ela é muito mais duradoura do que aquela opinião que ela, às vezes, aceitou a contragosto. Então, veja... Quando a gente fala de alcançar a renda maior, a gente está falando de crescer na carreira. E crescer significa conviver, de certa forma, com desconforto. Agora, o que é que acontece? Esse desconforto não é desconforto só para mim. Isso é um desconforto para mim e para as pessoas que estão à minha volta. E aí, quando eu falo de desconforto com as pessoas que estão à minha volta, é inevitável falar de conflito. Vai surgir conflito. Tá? E aí, quando você olha para a ciência do que é um conflito... O que é que pega? Nenhum de nós, ou quase que sempre nenhum de nós, toma decisões sábias quando a gente está de cabeça quente. E quando a gente entra num conflito, uma das consequências é ficar de cabeça quente, né? À medida que você não vai convencendo o outro, você vai ficando inconformado com aquilo. Então, quando eu vou ficando de cabeça quente e eu sou egoísta, tá? Olha só a construção disso. E eu quero ter razão, e eu quero provar que eu tô certo, eu quero vencer esse conflito... perceba que as palavras não custam nada, né? Palavra não custa nada, por isso que a gente usa de qualquer forma. Você usa as palavras à torta e à direita. E quando você está de cabeça quente e você quer vencer um conflito, você usa as palavras à vontade. E aí você para refletir sobre as discussões que você entra. Você usa expressões que na verdade não refletem a realidade. Você cria estatísticas. A gente cria estatísticas que são duvidosas, que não existem, né? Você fala de resultados que às vezes não refletem a realidade. Quem é que se convence com isso? É difícil. Na prática é difícil se convencer de verdade. O cara pode aceitar naquela hora, né, dentro dessa reflexão de vitória de pirro, mas se convencer de verdade é difícil. E além disso, tem outra coisa, né? As palavras têm o dom de serem interpretadas conforme o humor e a insegurança do próximo. Então, o conflito duro, no longo prazo, ele tende a ser pouco eficiente. Essa é a defesa. As atitudes, por outro lado, não. As atitudes, por outro lado, são incontestáveis. Olha só. Tem uma história aqui, quando você fala de construção do poder, que eu acho que reflete muito bem essa percepção de que eu tenho que tentar vencer pelas minhas atitudes e não pela discussão. E isso remete para o século XVII. Tinha um arquiteto super famoso, que na nossa época aqui a gente não chegou, né? Isso está lá no livro 48 Leis do Poder, que era o Christopher Wren, era o nome do cara, né? E aí ele foi um cara que ganhou muito destaque na Inglaterra, e ele foi sendo convidado por várias cidades, por vários condados, para construir grandes palácios, grandes edifícios, etc. E um desses convites foi feito pelo prefeito da cidade de Westminster, que era uma cidade que na época estava crescendo muito, e aí os caras precisavam de muitas edificações, etc. E o Christopher Wren foi um arquiteto que foi convidado pelo prefeito para fazer um prédio lá, um super prédio para a prefeitura. E ele fez o prédio. O prefeito, quando entrou nesse prédio, que o prédio estava pronto, olha só que interessante, ele não se sentiu seguro no primeiro andar. E ele não se sentiu seguro de tal maneira que ele pediu que o Wren, né, o arquiteto, pusesse 2 colunas extras de sustentação. E isso mexeu muito com o ego do Christopher Wren, porque ele era conhecido no mercado de trabalho dele como um cara que era muito bom tecnicamente, e além de ser arquiteto, ele era engenheiro. Ele sabia que aquelas 2 colunas extras eram absolutamente desnecessárias.
Então, qual é a reação natural aqui? Eu tenho que provar que eu tô certo, porra. Eu sei que eu tô certo. E nesse caso ele sabia mesmo que ele estava certo. Sendo que, o que é que o Rand fez? Em vez de tentar provar que ele estava certo, ele aderiu à exigência do prefeito e ele colocou 2 colunas. O resultado dessa forma como ele tratou a exigência do prefeito foi um monte de outras contratações. Sendo que o curioso foi que, anos depois, se descobriu um fato que ninguém suspeitava sobre aquela construção, aquele prédio da prefeitura. E esse fato foi o seguinte: 2 funcionários que estavam fazendo a manutenção do prédio descobriram que aquelas 2 colunas não encostavam no teto. Elas acabavam antes do teto. De tal maneira que elas não contribuíam em absolutamente nada para a sustentação daquele prédio. E aí, anos depois, volta a credibilidade para o Rand, que conseguiu provar que ele estava certo tecnicamente. Sendo que a forma como ele lidou... Porque veja, de quem era o custo daquele incremento na obra? Era do próprio prefeito que estava fazendo exigência. A reação padrão de qualquer um de nós, onde a gente é o técnico, eu que exerço o que eu faço e que eu sei como fazer a coisa, que eu entendo do que eu faço, eu quero rebater, eu quero provar que eu estou certo. E ele abriu mão desse ego, ele abriu mão disso para aderir de uma forma com muita classe. A forma como ele reagiu a isso, para ele foi extremamente benéfica, porque isso garantiu um monte de contrato para ele ao longo dos próximos anos. Então, assim, volto para a vida real aqui, que é um conceito que eu gosto e defendo muito. Nós sabemos que não dá para se esquivar de todos os conflitos, não dá para se esquivar de todas as batalhas. Na prática isso é muito difícil, sendo que, primeira coisa, conflito exige energia. Segunda coisa, deste ponto de vista de construção de poder, como eu falei, a gente chega numa conclusão que a maioria dos conflitos, a má vontade do cara em ter que concordar comigo dura mais do que a concordância hipotética, né? Então isso não é muito sustentável. Então, como é que eu lido com isso, né? Porra, o conflito não é muito saudável nem inteligente do ponto de vista de construção de poder, mas ao mesmo tempo ele é necessário muitas vezes. Então eu deveria ser muito mais seletivo nas batalhas que eu vou escolher, nas discussões que eu vou escolher, nos conflitos que eu vou topar entrar num ambiente de trabalho. Sobretudo porque, já falei aqui várias vezes, ambiente de trabalho, mercado de trabalho é selva. Então, senhoras e senhores, quando uma discussão emergir, isso vai acontecer quase que todos os dias, lembre-se que a melhor forma de vencer é com atitude, não é com a própria discussão. Então, quando for possível me distanciar, eu deveria fazer isso. E aí, por que é que eu deveria fazer isso, né? Tem um trecho aqui do livro que eu acho super interessante. Quando a meta é construir poder, você deveria escolher com cuidado as suas batalhas. Por quê? E como é que você faz isso? Né? Qual é o critério? Se no longo prazo não tiver importância que a outra pessoa concorde ou não com você, ou se o tempo e a própria experiência a fizerem compreender o que você quer dizer, então é melhor nem mesmo se preocupar em mostrar nada. Poupe a sua energia e afaste-se. Eu tenho uma preocupação, porque esses conceitos podem parecer um pouco abstratos, né? Quando eu tenho uma preocupação em trazer casos práticos das coisas, né? Quando eu entrei numa empresa de consultoria, numa multinacional, que é a Deloitte, né? Eu era um cara que já era muito vidrado em Excel. E eu saquei que Excel era ferramenta de trabalho para quem trabalhava com finanças, né? E eu me sentia à vontade para ensinar Excel para as pessoas que não dominavam com tanta propriedade a ferramenta. E eu sugeri isso para um dos meus seniors na época, né? E por que é que eu sugeri? Inclusive isso aqui é uma outra percepção que pode fazer com que a gente cresça rápido na carreira e isso pode aumentar a nossa renda, né? Toda vez que você se predispõe a ajudar alguém em algum assunto, você se torna referência nesse assunto para essa pessoa. Então, lá naquela época, eu sugeri lecionar treinamentos de Excel para a galera mais jovem que estava na empresa, e eu era um cara jovem, mas conhecimento não tem idade, né? Porque eu sabia que aquilo poderia fazer com que as pessoas tivessem uma percepção de autoridade ou de referência em mim muito cedo por conta daquilo, né? Então eu sugeri aquilo, sendo que a minha sugestão não foi acatada.
Por mais que eu tivesse as credenciais, né, eu era certificado pela Microsoft, eu entendi, eu tinha segurança para falar daquilo, mas só que eu senti que o senior não topou porque ele me achou muito verde, porque eu estava entrando na empresa. Qual é a primeira opção? Tentar provar para o cara que muitas das técnicas que eu tinha em Excel seriam muito úteis e muita gente no departamento não sabia fazer aquilo. E que porra, eu tava topando fazer aquilo de graça, a empresa tinha uma cultura de trabalhar muito, então porra, a gente poderia fazer ali horas extras, etc, e não teria problema nenhum. Sendo que eu decidi dizer o seguinte, porra, se você tem mais experiência de casa, massa, né? Faz sentido. Obrigado pela tua opinião sincera. Foi meu posicionamento. Aí o que é que eu fiz durante um ano? Pode parecer pouco tempo, mas para quem é jovem, um ano é muito tempo, né? Porque a gente é ansioso na média. Eu fui o cara mais prestativo do planeta Terra em Excel naquela empresa. Eu era o cara que dizia o seguinte, porra, posso te ajudar, posso te ajudar, posso te ajudar o tempo todo. Eu acabei me tornando o cara do Excel. Tá com uma dúvida de Excel? Arthur, tu pode me ajudar? Eu tava fudido de coisa. Eu disse, eu posso, velho? Posso. Já já eu sento aí. E por várias vezes eu trabalhei mais tempo porque eu estava fazendo coisas para outras pessoas. E eu tinha uma convicção muito grande que aquilo estava fazendo com que eu construísse uma percepção de referência em alguma coisa. Você ser referência em alguma coisa boa numa empresa para quem está chegando é um puto de um golaço. O que é que aconteceu? Um ano depois, eu fui convidado para ser professor de Excel para a turma de novos talentos em Recife e em Salvador. E aquilo, é isso que eu falo, né? Veja, não é empírico o que faz com que eu seja promovido. Eu não consigo dizer, eu fui promovido exatamente por conta disso. É uma combinação de muita coisa. Naquele ano eu recebi uma promoção dupla, né? Eu fui promovido, eu subi 2 estágios de uma vez só. E eu tenho certeza que esta postura e essa construção de referência no assunto contribuiu em alguma medida para aquela promoção. Quantos por cento? Não tem como falar. Mas, de alguma forma, ela contribuiu. E aí, não dá para fugir sempre dos conflitos, mas essa regra hoje, ela tende a fazer com que a gente consiga transitar melhor dentro do ambiente de trabalho e, sobretudo, com as pessoas que podem fazer com que a gente seja promovido na carreira. Vença por suas atitudes, não discuta. Eu vou me despedir hoje com a frase do senhor Baltazar Gracian, que dizia o seguinte: a verdade é geralmente vista, raramente ouvida. Foda, né? Verdade é geralmente vista, raramente ouvida. E aí a reflexão que eu deixo pra você, respeitando aqui o tempo da nossa live, é a seguinte: tenta pensar no teu ambiente de trabalho, tenta encontrar algum conflito que você está envolvido. Alguma discussão, tá? E aí faz exatamente aquela reflexão do livro. Pensa, se no longo prazo não tiver importância que a outra pessoa concorde ou não com você, ou se o tempo e a própria experiência a fizerem compreender o que você quer dizer, como no exemplo do arquiteto na Inglaterra, como no meu exemplo com treinamento de Excel na Deloitte, então é melhor você não se preocupar em mostrar nada. Poupe sua energia e afaste-se. Pensa nisso, que ao longo do tempo temos mais uma regra que pode contribuir para que você conquiste mais poder, mais percepção de poder e, como consequência disso, uma renda maior. Como de costume, turma, uma galera aqui na live, eu fico super feliz. Pra mim é uma honra, porque tempo é uma coisa muito valiosa, sobretudo às 10 e pouca da noite, né? A gente poderia estar descansando, eu poderia estar descansando, mas isso aqui pra mim tá valendo muito a pena. Então, se você for lá no post agora no feed e representar com um emoji o que é que essa live, o que é que essa regra representa pra você, eu vou achar massa, porque isso é um grande termômetro pra mim. Eu me despeço, então, torcendo muito pelo teu sucesso. Espero que a gente se encontre amanhã. E amanhã é sexta, então, ao invés das 22 horas, será às 19 horas. E quem tá aqui pela primeira vez ou pela segunda vez, no meu canal do YouTube eu tô postando todas as lives. Porque eu acredito muito no poder da conexão destas regras. Então, se você não viu todas e achar que vale a pena o tempo, vai lá, não perde essa oportunidade. Turma, um fortíssimo abraço, tô torcendo por vocês e espero encontrar com vocês amanhã. Valeu!